muito pessoas que não apoiam o paciente que quer fazer cirurgia ortognática por achar que é uma questão meramente estética. Estético não é motivo. E eu preciso ser franco, assim, muitos pacientes têm como queixa principal a parte estética, mas não é a única queixa. Nessa conversa, a gente conversa sobre alterações de mordida, sobre padrão respiratório, e é engraçado, assim, eu observo um paciente, por exemplo, com osteogênese, que já sofrem uma série de dificuldades ao longo da vida. Os pacientes, a cavidade bucal, ela fica um pouco deixada de lado. O paciente tem tantas coisas mais importantes para se preocupar, e ele acaba uma vida toda se acostumando com uma mordida errada. O paciente tem uma mordida que às vezes é severamente alterada, e você pergunta para ele, isso te incomoda? Ele fala, não. E a gente não consegue entender, porque a gente sabe os malefícios que uma mordida errada pode causar. E a resposta é isso, porque o paciente ele tem aquela condição há tanto tempo que ele se acostuma com isso. E ele deixa de encarar aquilo como um problema. E eu não acho isso saudável, não acho isso positivo. Eu acho que na vida a gente tem que tentar sempre buscar o melhor, com muito bom senso, mas a mordida correta não é um sorriso bonito, é marchar corretamente, é ter qualidade de vida, que acho que é a palavra, é o X da questão. A gente, além das fotos, a gente pede alguns exames. Esse é uma tomografia, o exame hoje padrão ouro, para poder planejar, medir, analisar como é o esqueleto desse paciente, poder definir qual é a melhor estratégia, qual é a melhor abordagem, se a gente vai operar só em cima, se a gente vai operar só embaixo, se a gente vai fazer uma cirurgia combinada, que a gente opera em cima e embaixo. Tudo isso é avaliado, gera um estudo super detalhado que é apresentado para o paciente. O paciente volta ao nosso consultório, a gente apresenta para ele e decide juntos se existe ou não uma indicação de cirurgia. Por que a gente decide junto? Porque a cirurgia ortognática não é uma cirurgia cardíaca, que o paciente tem que fazer, senão ele vai morrer. Não é essa a questão. Ninguém morre de uma alteração do maxilar. A cirurgia ortognática está indicada para aqueles pacientes que se incomodam e que querem melhorar. Eu falo para todos os meus pacientes, não é uma cirurgia pequena, eu vou mostrar para vocês em seguida, é uma cirurgia grande, é uma recuperação chata, por isso que ela só deve ser feita por aqueles pacientes que querem melhorar. E a Carol falava isso para mim, eu falava para a Carol, poxa, você tem certeza? Isso eu faço para ela, tenho, isso me incomoda, eu não sou feliz assim, eu quero melhorar. Ótimo, esse é o paciente que a gente gosta de receber. Aquele paciente que está na dúvida, que não tem certeza, a gente vai falar, então você para, você pensa, quando você tiver certeza, você nos procura. Vamos supor que a gente conversou e decidiu, sim, no seu caso tem questão de cirurgia ortognática, vamos fazer. O próximo passo, o paciente geralmente já pergunta, posso operar semana que vem? E a gente fala, não, infelizmente não é assim, não é rápido. Eu sou apaixonado por essa cirurgia, essa é uma cirurgia que o paciente ele entra naquele hospital e ele sai melhor. Ele é diferente de um paciente que está tratando uma doença e ele está fazendo uma cirurgia grande para tentar evitar uma sequela, tentar não piorar muito. Na cirurgia, graças a Deus, não. Todos os pacientes que operam, eles saem melhor. E a ideia é essa, é o paciente querer melhorar. Quero operar. Qual é o próximo passo, né? O paciente ele é encaminhado por um dentista, especialista em ortodontia, vai precisar montar o aparelho nos dentes dele. E isso é fundamental. 99% das cirurgias precisam de um tratamento ortodôntico prévio. Notem, essa também, se não me engano, é uma foto da Carol. Os dentes para a cirurgia eles precisam estar alinhados, você não pode ter dentes tortos, espaços entre os dentes. Os dentes precisam estar corretamente alinhados no arco para que a cirurgia aconteça corretamente. Esse tratamento ortodôntico, os pacientes aí eles começam a ficar super ansiosos, né? Eles falam, caramba, mas eu quero operar logo. Não pode. Infelizmente, para a cirurgia acontecer da maneira correta, o tratamento ortodôntico precisa ser feito corretamente. Isso é um tratamento em conjunto. Cria-se ali um relacionamento de paciente, cirurgião, ortodontista, com data para começar e data para terminar.
E aí você sempre me pergunta, né? Quanto tempo eu vou ficar de aparelho? Obviamente, essa resposta não existe. Cada caso é um caso. Casos mais simples, em geral, algo em torno de 1 ano. Casos mais complexos podem se estender 2, 3 anos, isso varia muito. Mas passa rápido. Assim, no começo é uma tortura, mas são pacientes jovens que vão curtir esse resultado para sempre, então vale a pena. O paciente coloca aparelho, alinha todos os dentes, volta para mim ao final desse tratamento ainda com o aparelho e aí sim a gente marca a data da nossa cirurgia. A cirurgia ela é feita em um hospital, não é uma cirurgia feita em consultório, é uma cirurgia feita em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Então a cirurgia em si não é nenhum incômodo, né? O paciente ele dorme. A anestesia geral, nesse sentido, ela é muito confortável. São feitos exames pré-operatórios, um risco cirúrgico, para que a cirurgia aconteça com todo o cuidado, com toda a segurança, diminuindo a chance de complicações. O tempo de internação, em geral, ele é muito curto. O paciente que faz a cirurgia, ele fica internado no hospital 24 a 48 horas. Ele não precisa ficar muito tempo internado. Então, logo ele opere e melhore, ele já vai embora para casa. E, obrigatoriamente, inicia-se ali um período pós-operatório de acompanhamento semanal. O paciente precisa ir, no mínimo, 1 vez por semana ao cirurgião para ser avaliado por 4 semanas. Isso às vezes aumenta um pouquinho. No pós-operatório, esse paciente também precisa, pelo menos idealmente, é importante que o paciente seja atendido por uma equipe multidisciplinar, onde o nutricionista vai cuidar da dieta dele, um psicólogo vai trabalhar as expectativas, os anseios, toda essa parte emocional, e um fonoaudiólogo vai trabalhar a questão dos movimentos, da mímica facial, da mastigação, tudo isso fica alterado depois da cirurgia. Aqui, para vocês verem, ó, eu vou mostrar outros casos, mas essa é a Carol antes e a Carol depois. É uma menina linda e continua linda. O detalhe da cirurgia, a cirurgia dela é uma cirurgia que você tem que prestar muita atenção nos detalhes. No lado esquerdo, antes de operar, uma queixa que ela tinha muito grande, ela para mim, é que ela não mostrava os dentes, né? Ela me contou que as pessoas perguntavam se ela tinha dentes, se ela usava dentadura, porque você não via os dentes. Uma pessoa jovem deve mostrar os dentes. E aí, depois da cirurgia, vocês conseguem observar no lado direito, olha como a gente já vê os dentes da Carol. Isso é o correto, pelo menos é o ideal. No perfil, aqui já fica um pouco mais fácil de perceber a diferença. A Carol tinha um padrão esquelético do tipo 3 antes da cirurgia. Olha como o queixo está lá na frente do lábio superior. E depois da cirurgia ela passou a ter um padrão esquelético do tipo 1. Ela ficou ainda mais bonita, na minha opinião. A mordida da Carol, aqui acho que a foto ficou um pouco clara, não sei se é o projetor, mas vocês vão ver na próxima. A mordida é uma mordida cruzada, tá vendo? Ó? E agora é uma mordida correta. O paciente, reparem, ele está de aparelho, a cirurgia é feita de aparelho nos dentes. E após a cirurgia, o paciente retorna ao ortodontista, inicia uma fase que chama de finalização ortodôntica, onde alguns espaços são fechados, onde é feito um refinamento até que ele remova esse aparelho. Tudo bem? Só falei da parte boa até agora, né? Vamos entrar na parte chata desse tratamento, que é o pós-operatório. Uma vez que a cirurgia, o paciente está dormindo e a internação é muito curta, qual é a parte chata dessa cirurgia? Que não é, repito para vocês, não é uma cirurgia pequena. É o pós-operatório. Existem 3 coisas muito difíceis num paciente que passa por um pós-operatório desse. A primeira delas é o inchaço. Essa é a Carol com 1 dia de operado. E o paciente ele fica exatamente como ela está, super bochechuda. É normal, o inchaço é uma resposta fisiológica do organismo, esperado que o paciente fique inchado, isso é normal. Mas esse inchaço é chato, desconfortável. Ele demora aí pelo menos uns 30 dias para que a maior parte desse inchaço desapareça. Mas se o paciente está 100% desinchado, eu aviso que demora de 3 a 6 meses.
Depois de 30 dias ele já está muito bem. As pessoas nem notam que ele está inchado. Mas ele olha no espelho, ele sabe que ele não está um pouquinho bochechudo. Ele está 100% pelo menos uns 3 meses. E aí é fundamental, bastante compressa de gelo, repouso, não tem jeito. Não é a pior parte, gente. A pior parte, disparada, eu pergunto para todos os meus pacientes. Hoje eu praticamente só faço hidrofluonática, eu operei mais de 300 pacientes e eles são unânimes em dizer que a pior parte do pós-operatório, vocês adivinham qual é? Alimentação. Então, aqui já deu a dica, né? Porque todo mundo acha que é dor, deve doer muito, né? Corta osso, serra osso, a alimentação, você está certíssimo. Essa é a pior parte do pós-operatório, né? Pastel, brigadeiro, massa, tudo isso é terminantemente proibido por no mínimo 30 dias de operado. Isso é fácil de entender, não precisa de cirurgião para entender não. São feitos cortes no osso. É verdade. É verdade. Os pacientes estão acima do peso, é ótimo. Eu já até falo, olha, já aceita que vai entrar num regime forçado. Independente, já vai entrar numa dieta. Aqueles pacientes que não querem emagrecer ou não podem, já são muito magrinhos, eles perdem uns 3 a 4 quilos. Os pacientes que querem emagrecer, aí o céu é o limite. Eles perdem 10 quilos, 11 quilos, lógico, com acompanhamento nutricional, de uma maneira saudável. Isso, pessoal, não é difícil de entender. O motivo disso é porque são feitos cortes no osso. Embora a gente fixe o corte, aquela placa e parafuso que vocês viram, esse material é muito delicado. Então, se o paciente mastiga qualquer coisa dura no pós-operatório, essas placas quebram. E você imagina, uma placa dessa quebra, o osso fica solto, é um problemão. Então, o paciente entra e fica 30 dias só se alimentando de alimentos líquidos e pastosos. Muito sorvete, muita sopa, tudo batido no liquidificador. Ele não pode mastigar nada por 30 dias. Ao final de 30 dias, ele já começa a mastigar alimentos bem macios, massas, risotos, peixes, mas ele só volta a comer mesmo, comer carne, comer coisa dura. Aquele pessoal que é muito carnívoro, né, que adora uma churrascaria, sofre um pouquinho mais. Eu só libero, Carol sabe, eu sou bravo com isso, eu só libero o paciente para a churrascaria comer sem medo com 3 meses de operado. Porque depois de 3 meses, o corte que foi feito por mim, ele já cicatrizou, já não existe mais. E, obviamente, já não existe mais risco de perda de resultado. E aí o paciente fala assim, rapazes, me dão mais trabalho nesse sentido. Fala assim, não vou aguentar ficar 3 meses sem comer carne. Aguenta, pessoal, todo mundo aguenta. Eu repito a mesma coisa, se todo mundo aguentou, não vai ser você o primeiro que não vai aguentar. A terceira parte, eu já falei do inchaço, que é muito chato. Já falei da alimentação, que na minha opinião é a pior parte. Uma outra parte que também é incômoda é com relação à dor. Você sempre pergunta, e muitos até não operam porque acham que dói muito. E a resposta é não. Essa cirurgia não dói. A cirurgia, o processo todo é completamente indolor. E indolor por esse motivo. Existe um nervo, na verdade 2, que passam dentro do maxilar. Embaixo é o nervo alveolar inferior, está aí com a seta. Em cima é o nervo infraorbitário. E quando a gente opera esse maxilar, seja para fazer qualquer movimento, a gente acaba machucando esse nervo, a gente acaba mexendo com ele. E o nervo, quando ele é manipulado, quando ele é lesionado, ele fica dormente. O paciente no pós-operatório, ele fica com uma coisa chamada parestesia. Todos ficam. Ou seja, o paciente fica com uma sensação de anestesia duradoura. O paciente fica com a face toda dormente, principalmente nessa região, ao lado do nariz e do maxilar inferior. Isso é muito bom, porque é essa dormência que impede que o paciente sinta dor. Mas também é ruim, porque essa dormência ela demora muito tempo a voltar. Em geral, na parte superior, os pacientes que operam o maxilar superior, eles demoram 3 meses para ter uma completa recuperação do nervo. No maxilar inferior, isso é um pouco mais demorado.
A gente avisa o paciente que, em geral, 6 meses, 1 ano. A gente, às vezes, em alguns casos, os pacientes mais idosos, pacientes fumantes, 2 anos pode demorar para o paciente ter uma completa recuperação desse nervo. E a gente sempre avisa que pode ocorrer alguma perda essa recuperação pode não ser completa. O paciente pode ficar com alguma região dormente definitivamente. Isso acontece da cirurgia. É mais comum, vou repetir, em pacientes adultos, tem uma recuperação mais lenta, em pacientes diabéticos, mas a gente vê que pode acontecer. Quando acontece, o lábio não fica torto, a boca não fica torta, o paciente se alimenta normalmente, pode dar beijo, fala. A única diferença é que fica um pouco dormente, como uma anestesia dentária. Isso aí também é outra coisa que eu não abro mão. O paciente que vai operar, ele obrigatoriamente ele fica de repouso total e absoluto por 30 dias. Já falo, a dica é ficar igual esse amigão aí, ó, é ficar de repouso. O paciente que estuda, ele pode operar nas férias, o paciente que trabalha, ele pode tirar uma licença. Não tem jeito, o repouso é fundamental. E não é essa vida boa como esse cachorro tá, não. Ele não precisa ficar de cama. Ele pode levantar, ele pode sair, mas eu prefiro até que ele não saia de casa. Que ele fique em casa, colocando bastante gelo, tomando todos os cuidados. Ao final de 30 dias, aí sim, tudo volta ao normal. Ele volta para a escola, ele volta a trabalhar. A única coisa que ele não volta a fazer após um mês é mastigar alimentos duros e atividade física mais intensa. Isso a gente segura um pouquinho mais. Tudo bem? Então achando que é muito sofrido ou não? Não, né? Acho que não. E a pergunta, obviamente, que todos devem se fazer. Pacientes com osteogênese imperfeita podem fazer essa cirurgia? Né? A condição de fragilidade óssea atrapalha tanto o ato cirúrgico como a recuperação desse paciente? E a resposta é sim, podem. Né? Carolina foi operada, acho que hoje, se não me engano, está com 4 meses de operada e evoluiu super bem. Alguns cuidados têm que ser tomados. Né? Em geral, o paciente que faz uso no momento da cirurgia de bifosfonatos, sejam orais ou venosos, a gente precisa suspender essa medicação antes da cirurgia. Suspender por um prazo que essa decisão é uma decisão tomada de acordo ou em comum acordo com o médico que o acompanha. Alguns meses antes, o paciente necessita suspender essa medicação. E existe um relato, eu não observei isso da Carolina, mas existe um relato de uma maior chance de sangramento durante a cirurgia em paciente com osteogênese. Repito, a Carol não teve essa complicação, mas aqui a gente toma algumas medidas normais de hemostáticos para evitar esse problema. Tudo bem? Tirando isso, a cirurgia é a mesma. Os cuidados são os mesmos, tudo é o mesmo. Aqui, ó, já estou chegando no final, eu separei alguns casos, para vocês tentarem, alguns casos bem diferentes, para vocês tentarem entender o benefício que uma cirurgia dessa pode gerar para um paciente. Aqui, ó, essa paciente do lado esquerdo, né, obviamente é a mesma paciente, ela não tinha uma face harmônica. Lembra que eu falei que a face, quando a gente divide a face em terços, esses têm que ser proporcionais. Essa paciente, o terço inferior era bem aumentado, o maxilar dela cresceu muito, ó. E essa paciente foi operada. Esse é um paciente, alguém consegue descobrir se isso é um padrão? Que tipo de padrão é esse paciente? Esse é um paciente difícil, é uma pegadinha. Ele é o paciente padrão 2, acho que a grande maioria acertou. Ele confunde com o padrão 3 porque o queixo dele é um queixo muito marcado, é um queixo forte. Mas se você olhar bem o lábio dele, olha como está para trás. A mandíbula dele é uma mandíbula que não cresceu, só que ele tem um queixo bem gordinho. Ele foi operado, passou a ser um paciente padrão 1, mas é uma mudança bacana, não é? É uma mudança sutil. Você imagina como um paciente desse fica mais contente quando faz a cirurgia? Olha essa paciente, que coisa incrível. Essa é uma paciente padrão 3, uma mandíbula muito comprida, olha como o lábio de baixo está lá na frente e ela foi operada.
passou para paciente padrão 1. É a mesma paciente que eu tomei, não tem Photoshop, não tem nada. São fotos